É a justiça de Deus. Você já parou para pensar sobre esse atributo? Como é tremendo que o nosso Deus, ele é justo. A justiça de Deus. Primeiro vamos falar um pouco sobre a justiça humana, para nós compararmos. A justiça humana, queridos, se nós formos ver, ela é um tanto quanto limitada. Porque a justiça humana, primeiramente, para alguém ser culpado, primeiramente ele é conhecido e é chamado no tribunal como réu. O juiz humano, ele é limitado porque ele vai necessitar de pistas, de testemunhas, para que assim ele venha julgar aquele réu e determinar com sua justiça limitada e pequena, se verdadeiramente pelas pistas e pela limitação de suas pistas, determinar se aquele réu é culpado ou inocente, tornando assim a justiça humana muito limitada e pequena. E muitas vezes a gente vê que o inocente ele é culpado e o culpado é tido por inocente pela justiça humana. E às vezes o camarada ele faz um crime horrendo, é julgado pelo juiz da terra, e quando é depois o homem solto. Um crime horrendo, ele pega uma pena, tem uma punição de 100 anos, e quando você olha, tá, o camarada vem reduzindo, 50, 25, quando olha, o camarada passa bem pouquinho tempo. Isso é justo? Não. Mas é porque a justiça humana, ela é limitada. Ela não pode ir além daquilo. Ela só vê o exterior, é uma justiça pequena. É por isso que o símbolo da justiça é o quê? É uma mulher sentada com uma faixa nos seus olhos, significando o quê? Que a justiça é cega. Ou seja, a justiça ela não pode ver porque tem aquela faixa. É como se fosse algo cego que tivesse que apalpar, e pelo aquilo que estivesse apalpando é que ela vai determinar. Mas agora vamos falar sobre a justiça do nosso Deus. Primeiramente, Deus ele não necessita de pistas. Deus ele não necessita de testemunhas, porque o nosso próprio Deus ele é a real testemunha. A justiça de Deus ela não precisa ver algo externo, não precisa de pistas, porque Ele nos julga pelo nosso foro íntimo, pela nossa mente. Ele não precisa ouvir ninguém se explicando para determinar se aquela pessoa está mentindo ou não. Ele mesmo é capaz de perceptar os nossos pensamentos. E é impossível, querido, que a justiça de Deus ela demande que o justo seja culpado e que o culpado seja justo. Ou seja, a justiça de Deus ela é reta, ela é perfeita, porque o nosso Deus ele é justo. Segundo a biografia de um homem chamado Adolf Hitler, quantos já ouviram falar desse homem? Ou seja, Adolf Hitler foi um homem nazista, um homem que foi o precursor da Segunda Guerra Mundial, um homem que, se for comparar, meu querido, era um protótipo, numa maneira ilustrativa do anticristo. Um homem com um aspecto, com um intelecto maligno, um homem que matou milhares e milhares de pessoas, um homem com uma arrogância tremenda. E diz, segundo a sua biografia, que esse homem, quando ele viu que ele estava perdendo a guerra, diz que esse homem tem uma atitude radical, por questão de sua opinião, de sua natureza muito forte, de seu coração muito duro. Diz que esse homem, ele diz em sua biografia que ele tinha um temor, e ele acharia muito humilhante, sabe o quê? Passar pelo juiz terreno e ser julgado pelo julgamento terreno, e ele certamente sabia que ia ser punido com pena de morte. Aí diz, querido, que para escapar do juiz terreno e de ser julgado, ele teve uma ideia, mas uma ideia um tanto radical. Ele achou uma maneira de escapar de ser julgado pelo juiz terreno. Sabe qual foi essa maneira? Ele deu cabo de sua própria vida. Segundo a sua biografia, Adolf Hitler,
ele tira sua própria vida, para que não fosse passar pelo juiz terreno, porque ele achava humilhante. Sabe o que é que eu acho interessante, queridos? Sobre a justiça de Deus, sobre o grande juiz que é o nosso Deus, que é impossível, querido, que alguém venha escapar da justiça de Deus, porque nem mesmo a morte é capaz de fazer o ser, de escapar da grande justiça de Deus. É por isso que Atos 17, verso 31 vai dizer: porquanto determinou um dia, que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando entre os mortos. Ou seja, há um dia que Deus ele há de julgar a todos, independente de sua condição financeira, independente de seu poder aquisitivo, independente se ele era conhecido ou não era conhecido. Por quê? Porque a justiça de Deus ela é perfeita, porque o nosso Deus ele é justo.